Eu vou te amar todos os dias. Esse é o nome de uma obra que retrata a vida de Cha Erin-eun, uma garota muito bonita e elogiada dentro de um colégio na Coreia do Sul. Bom, muito elogiada pelos garotos, porque perante outras garotas, ninguém realmente gostava muito dela. Mas tudo bem, é só inveja. Porque nessa história, Cha Erin consegue encontrar o amor da sua vida. E assim ela consegue finalizar tendo um final feliz com o seu namorado que ela vai viver pelo resto da sua vida. E bom, provavelmente esse foi o resumo mais rápido que eu já fiz. Dava pra fechar o vídeo agora. Exceto que esse vídeo não é sobre essa obra, e sim a história de uma garota que gostava muito desse livro e, sem saber como, reencarnou como Cha Erin-eun. E claro, ela estava completamente contente com isso. Ela vai poder namorar com um garoto muito gato chamado Jae-ha, que naquele fatídico dia iria se declarar para ela. Tudo estava acontecendo do jeitinho que deveria ser. A garota já sabia praticamente de cabo a rabo tudo o que iria acontecer. E só estava seguindo, até chegar no momento da declaração. Cha Erin vai até a sala de música, onde se encontra com Jae-ha, e aí só esperava ele vir. Então, Jae-ha chegava por trás da garota, dando um abraço pelas suas costas. Pera aí, abraço? Isso não tinha acontecido na história original. Puta que me... Aí, desesperada, só tentava correr, ouvindo o anúncio no rádio da escola que uma epidemia estava se espalhando dentro do colégio, algo misterioso que transformava os estudantes infectados em zumbis. Por mais que tentasse escapar, era agarrada e mordida. Em seguida, ela acorda, na manhã do mesmo dia da declaração. Era normal se assumir que foi apenas um pesadelo, mas, na verdade, o pesadelo só estava começando. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Esse é um vídeo que eu tenho quase certeza que não vai chamar tanta atenção. Surviving Romance é um manhwa que até mais ou menos atrás eu mesmo mal sabia que existia. Foi recomendado pra mim, recomendado daquele jeito do tipo leia sem pesquisar absolutamente nada, ou pelo menos quase. Desde o início eu sabia que não seria um manhwa de romance comum e teria uma virada para uma coisa mais suspense e psicológico. Até porque as próprias tags meio que te entregam isso de cara. E tipo, eu posso estar sendo um pouquinho emocionado quando eu estou falando isso, mas bicho, as minhas expectativas estavam completamente superadas. Eu adorei essa porra, não conseguia parar de ler. Virei um fã quase que instantâneo da obra. E mesmo que eu já tenha entregado o bolo logo no início do que rola do capítulo 1, isso não corresponde nem a 1% das surpresas que te aguardam nesse manhwa. E eu vou deixar a maior parte desse vídeo livre de spoilers. Pelo menos de spoilers que realmente estragariam sua experiência além do manhwa. Mas eu ainda quero falar de coisa do final, então vou deixar bem avisado. Fora isso, sei lá, honestamente se você se interessou pelo manhwa, eu não posso recomendar ele o suficiente. Só vai lá, lê, vale a pena. Ter uma premissa boa, sinceramente, é uma faca de dois gumes. É muito mais fácil de chamar a atenção se você tem uma ideia boa para se vender. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais comum do que vocês pensam, algo que eu comecei a ler porque tem algo que me interessou muito, mas a questão de poucos capítulos, absolutamente nada de positivo foi feito, e a única coisa que restou foi Slop. E eu tava com certo medo que Surviving Romance fosse nessa linha, mas não foi. O ritmo da obra sempre tá mudando. No começo é o que eu descrevi antes, a protagonista da obra tendo que reviver o mesmo dia escolar toda vez que ela morre, a lá quando a morte te dá parabéns, buscando procurar a causa da infecção zumbi de algum jeito e enlouquecendo de pouco a pouco. E bota enlouquecer nisso! A garota passa dezenas, centenas de loopings fazendo exatamente a mesma coisa. O que já é muito merda se você não considerar o fato que ela não tem ninguém para conversar. Retratar os figurantes da obra como sombras pretas não é porque a autora não quis desenhar eles. É literalmente assim que Cha Erin vê todo mundo. Já que ela nunca se importou com nenhum personagem secundário da obra, ela não tem uma imagem de como eles se parecem. Então, ela não consegue ver mais ninguém. Então sim, mesmo que ela esteja dentro de um colégio com um montão de gente, a única pessoa real que ela pode se comunicar é o Jae-ha. E todas as tentativas de salvar ele e até de ficar mais próxima dele resultaram em morte. Ou seja, a garota passou tantos dias em loopings que completaria mais de um ano tendo que morrer sempre no final do dia, estando completamente sozinha, sem ninguém para compartilhar suas frustrações, só sombras irreconhecíveis.
E depois desse ciclo, ela basicamente desiste. Ela já tinha entendido que aquilo era o seu inferno pessoal e não estava nem tentando mais resistir. Ia só deixar os zumbis comerem ela. Até que algo acontece. Uma outra aluna da sua classe salva ela do mais puro tipo: "Cê tá doida, mulher? Tu tá afim de morrer?" Sim, pois é, mesmo achando que ela estava sozinha, ainda tinha gente ali disposta a ajudar ela. O manhwa se refere a ela como a extra desconhecida. E ela não só salva ela e vai embora, as duas ficam um bom tempo conversando. E isso consegue fazer com que a Chaerin voltasse a ter força de vontade e lutar pela sua sobrevivência, ao invés de ir atrás de um cara gostoso que vai resolver todos os problemas. E tipo, eu gosto muito da autora de Surviving Romance, ela é muito foda. Só que ela também consegue ser uma desgraçada quando quer. Porque justo na hora que a extra ia falar seu nome, um outro aluno simplesmente mata ela do mais absolutamente nada, sem motivo nenhum a propósito. É só tipo, a gente ia se matar uma hora ou outra mesmo. Por que você fez isso comigo? E assim terminava mais um looping. Mas agora a história meio que vira. Agora o objetivo da Chaerin não era mais só tentar correr atrás do plot do livro e salvar o Jirra, mas sim tentar achar quem era o extra desconhecido dentro da sua classe. E aí, meio que a obra toma seu verdadeiro ritmo. Uma sala de 15 garotas tentando sobreviver a um apocalipse zumbi. Que por si só não seria tão interessante, mas o que continua segurando a obra é o que ela tem construído desde o início. Surviving Romance como manhwa de mistério é muito bom. Ele nunca realmente esquece a premissa e o fato que muita coisa ainda está para ser explicada. Coisas tipo, quem é a extra desconhecida? Por que está acontecendo? Quem está fazendo isso acontecer? A obra sempre está te dando pistas sobre o que está acontecendo e entre essas pistas você tem coisas muito importantes, mas também coisas que não vão importar muito. Isso não parece muito eficiente, mas na real é exatamente assim que uma obra de mistério tem que operar. Se ela só te dá as pistas muito importantes, você vai acabar descobrindo tudo muito rápido. Então, é ideal você botar coisas que o leitor tem que pensar se aquilo realmente quer dizer algo. Esse manhwa é perfeito para criar teorias. Todo final de capítulo vai ter alguém teorizando nos comentários. E é bem divertido de ler e pensar sobre o que faz sentido, ou se eu consigo pensar em uma resposta por mim mesmo. Eu não me senti assim desde o tempo de FNAF. Uau! Mas mesmo se isso não é tanto a sua praia, outra coisa que Surviving Romance faz muito bem é seus personagens. Na sua cruzada em achar a extra desconhecida, Chaerin tem que ganhar a confiança de todas as outras pessoas da sua sala. E acontece que, se há uma relação mútua, Chaerin confia em um dos colegas e o colega confia de volta, ele para de ser uma sombra e Chaerin consegue ver essa pessoa. Então, Surviving Romance tem uma dinâmica em que pouco a pouco novos personagens são revelados. E olha, se essas garotas eram para ser figurantes dentro da obra, esses devem ser os figurantes mais criativos que existem. Você tem desde as coisas bem esperadas como a garota fofoqueira, a garota fofa que tem a personalidade de cãozinho fofo de estimação, a garota atlética que vem com 12 cavalares de Yuri Bait para qualquer pessoa despercebida, até a garota Chunibyo que tem habilidades insanas como a katana, ela só precisa pegar em uma, e uma garota desproporcionalmente grande e bombada que serve como uma das bullies principal da obra, mas na verdade ela só tem uma paixonite no garoto secundário da obra. Essa é a personagem mais engraçada da obra, a propósito. Hina Song é a Gold, mas fora isso, você realmente sente como se boa parte desses personagens tem a sua própria coisa que ajuda a Chaerin na sua jornada de sobrevivência. E não só isso, como a Chaerin é só uma delas. Ela se impõe como líder, claro, mas existem inúmeras situações onde tudo daria errado se ninguém ajudasse ela. Ou situações onde os figurantes têm que agir por si próprios, sem a Chaerin nem podendo falar com eles. Acho que a única coisa que eu não estava totalmente vendido no início, ironicamente, é o aspecto terror. Estar permanentemente trancado no mesmo dia sem conseguir identificar ninguém como ser humano por centenas de vezes é uma situação que me deixa inconfortável. Mas depois que rola a virada para a ideia real da obra, meio que terror fica na parte do apocalipse zumbi, que é um apocalipse zumbi em 2021. Isso não dá mais medo. Pelo menos não como a autora quis fazer.
É bem o que você espera de zumbis. Bem clichê. Exceto que, a certo ponto da obra, a autora meio que nota uma parada importante. Isso aqui é literalmente uma obra ficcional. E também, dentro do próprio universo de Surviving Romance, esse mundo é ficcional. Ou seja, não tem qualquer tipo de limite ou lógica. Tudo pode rolar. E aí que rolam os upgrades. Os zumbis vão de meros zumbis para criaturas completamente distorcidas, lotadas de body horror, que podem falar e imitar seres humanos para tentar manipular eles a se matar por eles. Tipo, eu quero ser muito claro, Surviving Romance não é a coisa mais perturbadora que eu já li na minha vida. Inclusive, eu nem sinto que é justo recomendar isso como uma obra de terror. Mas o conceito que a autora vai criando é até que muito foda. E eu gosto muito como a situação vai escalando conforme o tempo. Isso que eu nem falei das quebras de quarta parede, que acontecem tão do nada que elas parecem jumpscares. Mas para elaborar isso, vamos entrar em spoilers, que é agora. Sim, a partir desse ponto eu vou falar de como a história termina e quais são os maiores mistérios que a obra está escondendo. Então, se você não quer saber de spoilers, muito obrigado por assistir até aqui, lembra de deixar o like, coisa e tal. Além disso, se você não se importa com spoilers, tudo bem, pode ficar. Mas tem outro aviso que é muito bom eu dar. A partir de agora, vamos começar a entrar muito forte em temas bem sensíveis. Se você sofre de algum problema psicológico grave e tem certos gatilhos, eu também não recomendo ficar a partir daqui. Pode fechar o vídeo, não tem problema. Dito isso, vamos lá. Sim, eu falei que ia ter quebra de quarta parede. Rapazes, quando eu falei que isso aqui é o Doki Doki Literature Club dos manhwa, vocês já vão entender o porquê. Antes de tudo acontecer, a Chairin original, que bem conveniente para o leitor tem cabelo preto, estava seguindo sua vida normalmente. E por normalmente eu quero dizer, ela estava seguindo tudo o que estava escrito dentro do livro. Até que um dia ela começou a reparar que tinha vozes dentro da sua cabeça que mandava ela fazer coisas. As coisas que estavam escritas no livro. E se ela não obedecesse, ela morria e voltava no tempo. Chairin, de alguma forma, tinha criado uma alma. E não demorou muito para ela tomar autoconsciência de que era uma personagem dentro de uma obra de romance. E assim, Chairin resolve fazer um acordo com o diabo. Não o diabo que a gente está acostumado na religião cristã, mas é parecido. Ela queria sair dali e ir para o mundo real, porque não aguentava mais ter que estar presa sem poder fazer o que quer. E tudo que ela precisava para isso é pegar alguém do mundo real para substituir seu papel na história. Alguém que estaria disposto a perder sua alma. Então, Chairin foi atrás de Ruisu Kim, que em um dos mais inacreditáveis twists da obra, era a autora do livro esse tempo todo. E acontece que ela fez essa história como uma forma de escapismo do mundo real. Ali ela era solitária, ninguém entendia ela tinha uma depressão profunda que só ficava pior a cada dia. Até que, aos 28 anos, Ruisu tirou sua própria vida. É duro, mas, ao mesmo tempo, quem estaria mais disposto a sacrificar sua própria alma para viver em um mundo onde ela teria um final feliz com um belo romance? Alguém que, literalmente, no modo mais radical possível, desistiu da sua própria vida. Mas algo tinha dado errado. Ruisu ainda não conseguia ouvir as vozes. Ou seja, de alguma forma, quase como se tivesse ainda algo dentro dela preservando sua realidade. E assim que Chairin começou a distorcer a história original para tentar forçar a Ruisu de novo a desistir de tudo e se conformar a ficar por ali. E assim rola o final da primeira temporada do manhwa. Ruisu tem a chance de acabar com todo o inferno e ficar com seu homem predestinado para sempre. Mas agora, depois de tudo que rolou e por todas as pessoas que ela achou no meio do caminho, ela se recusa a aceitar aquilo. Ela quer continuar até achar um jeito de sair dali e fazer o seu próprio final feliz. Então ela se joga do prédio e começa outro looping. Mas dessa vez, 3 das outras garotas, que tinham sido as mesmas que tinham sobrevivido até aquele ponto, tinham total consciência do que tinha rolado. Elas se lembram de tudo que aconteceu no último looping. E assim, elas também tinham ganhado a sua própria alma.
A segunda temporada do manhwa não tem mais tanto mistério a ser descoberto, porém ainda assim é muito boa. Aqui o foco virá bem mais em desenvolver melhor cada personagem secundário, porque pouco a pouco, quando eles são forçados a tomar decisões que contrariam a forma com que foram descritas, todas as 15 estudantes da classe vão desenvolvendo sua própria alma. Mas ainda tem um último problema. O diabo estava observando tudo de perto. O diabo, dentro do universo de Surviving Romance, era uma criatura que só vivia dentro das histórias e não tinha um poder intrínseco, mas sim ele ganhava o poder de quem fazia e lia as histórias e acreditava que ele era um ser poderoso. E sim, ele estava todo esse tempo conosco. Sabe aquela personagem que era descrita como uma fofoqueira que tinha o poder de convencer outras pessoas? Pois é, ninguém é melhor em convencer outras pessoas do que o próprio diabo. E ele estava deixando tudo rolar, porque ele sabe que no final das contas, nenhum daqueles esforços iria dar em algo. Até porque ela era a única que conseguia libertar aquelas almas. E claro que ela podia ter só coletado as almas desde o início, mas ela quer ver tudo desenrolando, porque ter uma esperança de que tudo daria certo e quebrar essa esperança era algo muito mais dolorido. O penúltimo capítulo de Surviving Romance é desesperador. As 15 estudantes conseguem fugir da escola, mas claro, não tinha nada fora dali. O mundo estava vazio, o diabo já estava pronto para coletar todas as almas. E ele já tinha juntado muito poder por causa da força de vontade que todas elas tinham. Não só elas, como os leitores do manhwa. Sim, os próprios leitores têm um papel fundamental dentro da história. Ler esse manhwa e ter criado tanta esperança de que os personagens teriam seu final feliz fez com que o diabo tivesse ainda mais poder. E ele faz muitas apostas nessa reta final. A maioria delas eram coisas que beneficiariam ao próprio. Mas uma das apostas era que, se alguém lembrasse da Cherin quando o Lupin resetasse, ele teria que retornar as almas. Ele fez isso quase que na brincadeira, para zombar da cara de todo mundo. E assim, vamos para o último capítulo, que é exatamente igual ao primeiro. A história iria se desenrolar como deveria. Exceto que, quando rola o momento da declaração, Jaeha nota que aquela não era a verdadeira Cherin. Ela foi substituída. E assim, o acordo que foi feito na zombaria foi cumprido. E as almas saíram da posse do diabo. Surviving Romance é uma obra sobre muitas coisas. Mas sobretudo, a mensagem principal da obra é sobre nunca desistir. Não importa quão ruim esteja a sua situação agora, você tem que seguir em frente, porque vai saber qual milagre vai acontecer no futuro e quais extras desconhecidos estão à sua espera. E eu não quero falar como se fosse uma mensagem que ninguém nunca fez antes, mas a esse extremo é algo até que bem único. A protagonista da obra literalmente desistiu de tudo. Literalmente! Ela não deveria ter uma segunda chance, mas ela tem. Ela volta à vida. E sobretudo, eu nunca li algo que a história foi diretamente impactada pelo fato que nós estávamos lendo. Mesmo com o acordo quebrado, o diabo não iria deixar as almas escaparem. Ele tentava ao máximo criar algum modo de fazer elas continuarem ali. Mas quem impede isso foi alguém que juntou tanto poder que tinha a força de vontade para fazer com que todo mundo tivesse seu final feliz. E esse alguém somos nós. Nós não queremos romance. Nós queremos que todo mundo sobreviva e seja feliz no final. E assim foi feito. É isso. De novo, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.